Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que alegria, que bom estarmos juntos. Hoje, quinta-feira, dia 26 de junho, 12ª semana do tempo comum. O Salmo de meditação, refrão do Salmo nos diz: dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida, por esse dia. Obrigado, Senhor, por Tua bondade, por Tua misericórdia, porque me acolhe diante da minha miséria, diante da minha fraqueza. Obrigado, Senhor, por tudo de bom que me tem acontecido, por Tua providência em minha vida, por mais um dia de presente. Dar graças, ser agradecido é fundamental em nosso processo de santidade. Esse é o caminho que cada um de nós está percorrendo, tomar consciência disso. O Evangelho de hoje, Mateus capítulo 7, nos diz: naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em Teu nome que profetizamos? Não foi em Teu nome que expulsamos demônios? Não foi em Teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, a conversão, a nossa oração deve brotar do nosso interior. Por isso que é importante, como o Padre Léo tem o seu livro, Rezando a Vida. A oração nossa deve ser rezar a nossa vida e rezar todas as etapas de nossa vida. Cada momento é para ser rezado. É isso que o Senhor pede de cada um de nós. Por isso que Ele fala da casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia. Quando rezamos nossa vida, quando rezamos nossa história, vamos olhando para o nosso passado, olhando para o nosso interior, para aquilo que nos perturba, para aquilo que deixa que muitas vezes nos abalemos com tanta facilidade. Tantas situações que nos levam para o pecado, e é por isso que muitas vezes não construímos bem a nossa casa. Convidar Jesus a voltar à nossa história, convidar Jesus a caminhar conosco, no silêncio, nas dores que passamos, nas angústias, os medos, convidar Jesus a estar conosco nesses momentos e ir curando, transformando o nosso coração. A nossa oração precisa nos levar a amar as pessoas. A nossa oração deve nos levar cada vez mais a tratarmos melhor as pessoas. A nossa oração deve nos levar todos os dias a ver em cada pessoa o próprio Cristo. Como procuramos viver aqui no Carisma, em Betânia, nosso carisma, acolher cada um que vem como o próprio Cristo. Aquele jovem, aquela jovem, aquele homem, aquela mulher que vem desfigurado pela droga, oprimido, sujo,
magro, muitas vezes está totalmente desfigurado. Ali está o próprio Cristo. É esse que nós devemos abraçar, que nós devemos acolher. Aquele que quando você olha, você tem até um desprezo para olhar. De tão difícil que olhar para aquela pessoa na situação de pecado ou de miséria física e espiritual que ela se encontra. Mas lá está Jesus. É aí que nós devemos amar. É por isso que Jesus falou que nem todo aquele que diz e fala Senhor, Senhor, entra no reino dos céus. Porque muitas vezes nossa oração é uma oração de soberba, uma oração voltada apenas para o meu interesse. Onde eu rezo e muitas vezes oprimo, onde eu rezo e calunio, onde eu rezo e falo mal, onde eu rezo e critico, onde eu rezo e não vejo no outro uma pessoa que deve ser amada, que precisa ser perdoada, onde eu rezo e guardo mágoas e ressentimentos em meu coração. Estamos no caminho errado. E Jesus nos alerta, muitas vezes em 3 pontos, Jesus nos alerta, porque essa pergunta muitas vezes vem clara aqui, né? Muitos vão dizer, né? Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? Não foi em teu nome que fizemos milagres? Olha só a gravidade desse ponto que Jesus traz. E Jesus vai dizer, não vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Por isso, que a nossa oração nos leve à santidade. Primeiro ponto de nossa oração, sempre, pedir a nossa conversão. Antes de pedir que alguém mude de vida, é claro que vamos rezar por ela, mas também pedir, Senhor, me converta, porque eu preciso mudar minha relação, o meu olhar diante de tantas pessoas. Porque se eu me converter, se eu mudar de vida, transformar a minha vida, eu vou conseguir amar outra pessoa com as fraquezas, as falhas que ela tem. É claro que muitos relacionamentos foram quebrados e são difíceis de ser restaurados, mas Jesus quer que nós amemos. E amar é rezar pelo outro. Amar é não querer o mal do outro. Amar é querer o bem do outro. Amar é ter o nosso coração curado, restaurado. Quando vemos o outro que nos feriu e machucou, isso não nos afeta mais, porque nós amamos ela. Mesmo não conseguimos conversar, dialogar mais, mas eu amo aquela pessoa por causa de Jesus. Isso é ter um coração curado. Isso é ter uma casa edificada sobre a rocha, onde as coisas que estão em minha volta não me abalam, onde não me fazem cair, não me levam por pecado, onde as pessoas podem vir, se apoiar, se agasalhar e encontrar força também na minha vida, meus conselhos, pela minha oração, pelo caminho que eu vou indicar. Essa é a grande graça, meus irmãos, que nós precisamos pedir em nossa vida. E aqui no final diz que as pessoas estavam impressionadas do jeito que Jesus falava, que falava com autoridade. E a firmeza de Jesus, a autoridade de Jesus é o amor, é a caridade, o jeito que ele fala, o jeito que ele age. Palavras que tocam lá no íntimo do coração das pessoas, porque o próprio Jesus fez a experiência e pôde passar essa experiência. E nós precisamos da autoridade de Jesus. Lembrando, já disse, a autoridade de Jesus é a caridade, é o amor que se dá sem esperar nada em troca. Esse deve ser o nosso objetivo como homens e mulheres de Deus. Não esqueçamos disso e vamos em frente, com alegria, vivendo nossa vida de santidade, nossa conversão diária. Rezemos juntos o 4º mistério do terço de Betânia, que é o motivo Lázaro, a dimensão psíquico-afetiva no carisma de nossa comunidade, onde vamos pedir a cura de nossa afetividade, nossos relacionamentos, a cura interior para que possamos amar sem limites. Contemplando o grande amor de Jesus por Lázaro e suas irmãs. E queremos pedir ao Senhor a restauração de nossa afetividade e de nossos relacionamentos. O grande amor de Jesus por Lázaro e suas irmãs. Aquilo que meditávamos, viver o amor incondicional, um amor que transborda. Peçamos essa graça.
Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. Rezemos a oração pelo processo de beatificação do servo de Deus, Padre Léo. Deixe nos comentários seu pedido de oração e envie para o nosso WhatsApp, o 48 3265 4416. Vamos colocar aqui na urna, junto ao túmulo do servo de Deus, Padre Léo. Reze conosco, esteja conosco e peça agora, apresente seu pedido, sua intenção, sua necessidade, pedindo que Padre Léo leve até Jesus. Pai Santo, nós vos louvamos e vos bendizemos, e lembrados de vosso servo, Padre Léo de Betânia, cuja vida foi marcada pelo grande amor ao coração do vosso Filho e pelo acolhimento aos mais necessitados, tornando-se modelo para os que anseiam buscar as coisas do alto. Nós vos pedimos, cresça em nós o desejo ardente de amar e servir em santidade, como ele tanto ensinou em suas pregações. Concedei-nos, ó Pai amado, conforme vossa vontade e misericórdia, a graça que tanto necessitamos. Servo de Deus, Padre Léo, intercedei por nós. Convidando você, lembrando, se inscreva em nosso canal do YouTube, compartilhe, deixe o seu like, divulgue a meditação diária da Comunidade Betânia. Que bom que você está junto conosco. Lembrando, entre na nossa página eventosbetania.com.br. 24 de agosto, já se programando, Kairós em Betânia com o Padre Mário Sartori. 24 de agosto. Você é nosso convidado. Esse final de semana, lembrando, encontro de Betânia na Canção Nova. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te livre de todo o mal, de toda enfermidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.